bonito que aqui, né? Infelizmente ela estava em cativeiro, é mais bonita ver ela solta, né? Sim, concordo 100%. Mas é... Nossa. Nesse livro aqui eu conto, não é orca, mas é da família, Flipper, né? tá? A história do Flipper. O Flipper do filme, da série que tinha? Flipper brasileiro. Qual que é a história dele? Que é da mesma época da série Flipper na televisão, famosa, nos anos 70, né? E aí eu conto a história do Flipper. O Flipper foi um golfinho que era mantido em cativeiro no Brasil e que virou emblemático, porque ele foi o primeiro golfinho brasileiro, primeiro que foi readaptado para ser solto no mar. E eu conto a história dele, que na verdade é uma história muito triste, porque é um exemplo de uma operação mal planejada, né? O objetivo era nobre, que era reintroduzir o animal no mar, porque ele havia sido capturado, filhote. Ele não nasceu em cativeiro, ele havia sido capturado, filhote. Ele foi mantido num aquário, num tanque redondo, no litoral de São Paulo, em São Vicente, do lado de Santos, durante anos. Foi treinado para fazer aquelas patetices de jogar bola, enfim, aquelas coisas horrorosas. Depois esse tanque foi praticamente abandonado, esqueceram o animal lá, o animal quase morreu. Ele foi salvo por um ativista de uma entidade ambientalista, um dos pioneiros nessa questão no Brasil, que envolveu questões legais, e ele, por fim, depois de uma longa batalha, eles conseguiram que a justiça determinasse que o animal fosse devolvido ao mar. Esse golfinho era a principal atração da cidade. Todo mundo queria ver o golfinho fazer aquele espetáculo patético lá no tanque. E aí, quando a justiça determinou que ele teria que ser devolvido, eles contrataram um especialista no assunto, que era um americano chamado Richard O'Barry, trouxeram ele para o Brasil. O Richard O'Barry tinha sido o treinador dos golfinhos que eram usados na série Flipper da televisão. Sim. Ele treinava os golfinhos para a série, e em determinado momento ele diz que ele se arrependeu profundamente do que ele estava fazendo e passou a ser o lado contrário, passou a se tornar um especialista em readaptar golfinhos de cativeiro para a vida na natureza. E foi com essa condição que ele foi trazido para o Brasil para fazer a readaptação do Flipper, para o Flipper ser devolvido ao mar no mesmo local onde ele havia sido capturado, que era o canal do Porto de Laguna, em Santa Catarina. Ali tem uma população fixa de golfinhos, que inclusive são golfinhos que ajudam os pescadores a pescar, porque eles cercam o cardume para o pescador jogar a tarrafa. Ele era um deles quando foi capturado. Então, a readaptação dele foi feita, primeiro um processinho muito rápido no próprio cativeiro onde ele estava, e depois num cercado que eles construíram lá no canal para readaptá-lo basicamente a caçar, porque o que ele precisava era aprender a capturar o próprio alimento, porque ele passou anos sendo alimentado, então ele não sabia como é que capturava. Eu conheço bem essa história, porque nessa época eu estive nesse tanque, porque eu trabalhava com revistas e eu resolvi fazer uma matéria sobre a readaptação do golfinho. Então eu estive lá, eu passei alguns dias lá vendo como é que o cara readaptava ele e tudo mais. É uma história que me toca profundamente porque eu conheci o animal. E ele foi, com o tempo, ele começou a capturar uma outra tainha, né? Principal alimento da região. No começo era jogar um animal que o peixe que já estava meio bobo, mais fácil dele capturar, depois ficou intensificando. Mas em determinado momento, o Rick O'Barry, o Richard, determinou que deu, já pode soltar o golfinho. Na verdade, não podia. Ele precisava passar mais tempo sendo readaptado. Mas ele aparentemente estava com pressa para ir embora. Ele já estava no Brasil há mais de um mês e tinha questões que ele estava... Todo o processo durou um mês. Ele estava reclamando do pagamento, que ele não estava recebendo direito. Enfim, ele se afobou, foi afobado para ir embora e, por fim, soltou o golfinho. Também, no primeiro momento, o golfinho estava ali,
Ele não foi aceito pelo grupo de golfinhos lá. Imaginei isso. Não foi aceito, começou a ser hostilizado pelos outros golfinhos, então ele começou a sair de lá e começou a aparecer em diferentes lugares. Mas ele tinha pelo histórico dele, ele tinha uma afinidade com o ser humano, né? Então ele se aproximava das pessoas na praia, por exemplo. Ele chegava na beira da praia, perto das pessoas. Né? Porque ele cresceu assim, né? Bom, ele vivia no nosso meio, ele vivia com os seres humanos normalmente. Exatamente. Não era um... Exatamente. E, na verdade, o que aconteceu? Ele foi solto antes da hora. O processo estava correto, a intenção era boa, foi o primeiro caso de golfinho reintroduzido no Brasil. Durou, se não me engano, 2 anos, até que ele sumiu. Morreu, claro. Ele apareceu em diferentes pontos, assim, de vez em quando ele aparecia machucado por outros animais, acho que ele era hostilizado, até que, por fim, ele desapareceu. Mas ele desapareceu muito cedo para um golfinho, ele morreu jovem, né? Ele foi capturado filhote, saiu do tanque, se não me engano, 7 ou 8 anos depois, então ainda era um golfinho, pode viver na natureza 50 anos. Nossa. Ele desapareceu muito cedo. Porque foi um processo de reintrodução mal planejado, mal executado, na verdade. E aí eu conto essa história no livro, porque é uma história muito emblemática. Deixou vantagens, foi a partir do caso dele que passou a ser proibido no Brasil shows com animais marinhos. Então, o Brasil, graças a Deus, o Brasil não tem... Até então tinha. Até então tinha. Ele era um caso. Tipo, nesses aquários aqui de São Paulo, tinha alguma coisa? Aqui em São Paulo eu não sei. Acho que em São Paulo nessa época Santa não Catarina, tinha. Mas tinham outros golfinhos em cativeiro que passaram a ser proibidos de espetáculo. Entendeu? No primeiro momento, assim, é proibido fazer espetáculo com animal. Tá? Sim. Agora, isso não quer dizer que o animal pode ser solto no mar, porque muitos deles não têm mais condição. Ele só não pode ser usado para ganhar dinheiro. O que é uma maneira de você acabar com o negócio. Você não dá dinheiro, a galera não Exatamente. não vai... Mas, infelizmente, isso ainda acontece pra caramba no mundo. Estados Unidos é um campeão de shows do SeaWorld, essas coisas, com orca. O orca é um golfinho. Eles estão parando, né? Só que mas aquilo ainda é muito rentável para eles, né? Sim. Entre eles pararem de vez, ainda vai ter chão. E tem histórias, assim, pavorosas. Tem casos eles chamam de baleia branca, né? Que é um golfinho... A beluga? A beluga. Tem uma delas, eu publiquei recente na UOL, a história, que ela virou um símbolo também do movimento, tentando que o animal pare de ser usado em espetáculo. Eles sabem que o animal não pode mais ser solto. Mas o animal tem que ser levado para um santuário. Uma região... lá em cativeiro onde ele vai ficar, mas sem condicionamento, sem espetáculo, sem show, porque isso deve gerar um estresse absurdo no animal, né? Que no caso dessa chama-se Bela, uma fêmea. A Bela fica dentro de um shopping em Seul, na capital da Coreia. Caraca, num tanque ali de... Exatamente, um tanque de vidro. Fica ali nadando em ciclo a vida inteira. Tá nadando em ciclo desde que... Cara, quando a gente fala isso, é porque quando você vê um animal desse, até porque ele é enorme, né? Eu sou 101% contra qualquer pessoa que vá assistir um espetáculo desse tipo. Por melhor que seja a intenção, vamos educar as crianças. Sim, eduque de outra forma. Levar para ver espetáculo com animal amestrado, seja ele que for, urso, elefante, golfinho, não importa. Eu sou totalmente contra. Até, sei lá, um cavalo ou um cachorro. Animais domésticos é um pouco diferente. Entendo. Um animal cuja índole é da natureza selvagem, eu sou totalmente contra. Você não acha que pode garantir a preservação da espécie, não? Em alguns casos, sim. Eu acho que tem, por exemplo, zoológicos que são dignos hoje em dia, que se empenham na preservação da espécie. Eu sei que tem algumas espécies que hoje em dia só existem graças a ações desse tipo, mas o que eu sou contra é você incentivar esse tipo de espetáculo comprando o ingresso. Tá? Entendi. Eu já fui? Já. Eu fui que eu queria ver o quanto absurdo ele era. O próprio Flipper
Eu conheci garoto, porque por acaso eu morava naquela região, e depois eu reencontrei ele já como jornalista, tentando ser reintroduzido. E aí deu no que deu, ele morreu. Então, o meu não é bem conselho, mas é um pedido, assim, pô, não frequenta isso. Não vá. Não financie esse sangue, não né? estimule o negócio, o business, entendeu? Porque eu entendo que 99% dos animais marinhos, por exemplo, que são usados nesses espetáculos, orcas, golfinhos, eles já não têm mais condição de viver na natureza. Mas eles merecem terminar o dia dele, pelo menos, num santuário, sem o assédio do treinamento. Né? Então, essa, para mim, é o que tem que acontecer. Tem que acabar todos esses parques marinhos, pegar esses animais e colocar em santuários. Você acha que esses parques fazem uma cortina de fumaça, assim? Vou te dar um exemplo. Quando eu vi essa orca, né? Tinha toda uma publicidade atrás, tipo, vamos preservar a espécie, vamos doar. Todos eles, todos os aquários dizem que que fazem experimentos positivos para a preservação da espécie, que tem projetos sociais, todos eles vendem essa imagem e podem ser que façam alguma coisa, mas na verdade fazem alguma coisa porque eles querem manter o negócio deles. Eu, por exemplo, eu doei, assim, achei que eu tava fazendo bem, assim, sabe? Pô, eu fiquei triste também de ver o animal ali preso, né? Um animal daquele tamanho, que é o tamanho dessa sala aqui, preso numa banheira minúscula ali, você fala assim, cara, é muita judiação. A hora que ela subia ali pra ir perto do povo, assim, parecia até que ela tava chorando de tristeza. O que acontece, Rodrigo, é que assim, o golfinho, por exemplo, você olha para um golfinho e você tem sempre a impressão de que ele está feliz. Porque ele tem uma expressão facial que parece que ele está sorrindo. Feliz, né? Os dentes ali, né? Você olha para ele e vê um animal que você fala, ele está feliz. Olha a expressão dele. E a forma dele de nadar, que é ondulada. A gente acha que ele está feliz. Sim. Não, ele é assim. Entendeu? Mas você vê, por exemplo, no caso do... Ele apenas ele tem essa feição. Do boto... a gente foi ver o boto vermelho, né? Em Manaus lá. Boto cor-de-rosa. Boto cor-de-rosa. Cara, realmente parece estar feliz, tudo, mas aquele tipo aquela apresentação, né? Que ele ia estar na natureza ali, contratando ali na região. Tem uma intervenção do homem para o boto aparecer ali. Tenho certeza que sim. Mas não sei, eu acho que às vezes é necessário para que outras pessoas conheçam aquele animal, para você engajar no movimento. Eu concordo. De não deixar caçar ele e matar ele. Eu concordo que a gente preserva mais do que a gente conhece. Eu concordo. Tá? Mas também tem casos e casos. Eu já vi também os botos cor-de-rosa lá no habitat deles, assim, mas é um local onde eles sabem que vai ter alimento. E é por isso que eles vão para lá. Por isso que eles vão pra lá. Assim, o que eu acho é que aí é uma versão completamente diferente de você pôr o animal num cercado. Ali está dentro do rio, está vivendo ali, ele tem uma oportunidade de se alimentar com facilidade, então ele sabe horários que ele vai ali, vai se alimentar, ele passa ali. Se ele não quiser ir lá, ele tá de barriga cheia, ele não vai chegar ali o dia que ele tá cheio. É porque alguns biólogos defendem zero intervenção do homem. Não, eu entendo. Nem você dá comida para ele ali, eles já criticam. E eu concordo, tá? Eu acho que a natureza é sábia o suficiente para botar um animal num ambiente onde ele pode procurar o próprio alimento. Claro. Legal. Eu sou favorável a isso. Mas o golfinho, os biólogos conhecem isso muito melhor do que eu não tenho informação acadêmica deles, mas o golfinho é um animal inteligente. Né? Para mim, eu acho que é o mais inteligente que existe. Desenvolve estratégias de captura de alimento usando o homem como vantagem para ele, sabe? Os golfinhos que fazem isso lá em Laguna, eles não estão ajudando o pescador, eles estão botando o pescador para ajudar eles. Porque o pescador com a rede ajuda a cercar o cardume e ele vai lá e pega o dele. Entendeu? Então eles são inteligentes, e a orca é mais do que isso, criam estratégias para conseguir o alimento. No caso dos golfinhos, eles usam muito o homem para isso. Tem vários casos. Aqui em Canané tem uma história também famosa de um pescador que ele interagia com um animal, com um golfinho que frequentava ali de uma maneira incrível, assim.
O animal era solto e toda vez que ele botava a canoa dele para pescar, o golfinho aparecia. Não do lado sabia dele. quem era ele. Acompanhava ele o tempo todo, porque ele sabia que ele ia ser beneficiado. E o pescador jamais treinou o animal. Foi uma simbiose, uma empatia entre os dois. Virou Eu um caso tive a bem impressão legal. que eles estavam usando a gente também, assim, tipo assim, ó, meu humano chegou pra me dar comida ali. Veja bem, se você treinar. Sabe a história do Ó, peixinho, meu né? humano ali chegando. Sabe o peixinho, né? comida. No agora lá, ó. Se dominando. você acostumar o animal a dar o alimento, ele vai vir em cima de você, claro. Sim. Claro. Mas você acha que a orca é mais inteligente ainda que o golfinho? Eu não tenho informação científica para afirmar isso, mas eu acho que ela é tão ou mais. Eu já ouvi falar que ela tem sentimentos. Que aí sim seria uma participação eles quase têm, humana. Eles têm uma relação familiar entre eles, Isso. como nós temos, a gente conhece os parentes nossos. Exato. Eles traçam ações conjuntas, operações, principalmente de captura de alimento conjunto, estratégia de caça conjunta. Transmitem conhecimento É. e tem nome, tá? Eles têm... E deve ter uma comunicação entre eles. Tem um pesquisador argentino na região ali da Península Valdez, que é uma região muito frequentada por orcas, além de leões marinhos e pinguins, que ele estudava as orcas, estuda até hoje. Na verdade, hoje nem tanto, porque ele foi designado para uma outra área, para uma questão política, mas virou até filme ele, que é uma história muito comovente, porque ele começou a desenvolver uma relação com um grupo de orcas que frequentavam a península ali, selvagens, tá? Mas ele começou a desenvolver com elas uma relação que até então ninguém imaginava que fosse possível. Ele tocava gaita na praia e as orcas se aproximavam. Tipo aquela galera que vendia sorvete na minha época de criança. Exatamente, o barulhinho. Aí você via. E elas vinham. Virou um filme isso. Uma história muito bacana, muito, muito interessante. Eu conversei com ele também uma vez. Ele nem gosta muito de aparecer. Ele é uma pessoa super discreta, assim. Mas ele teve um histórico com as orcas daquele grupo muito, muito interessante. Geralmente as pessoas preferem os animais do que os humanos, assim, né? Cara, eu vou te falar, quanto mais eu conheço o meu cachorro, mais eu me decepciono com a humanidade. Entendi isso aí. Pô, você viu aquele filme que eles caçavam baleia? Eu acho que era o Thor que fez aquele filme lá. É assustador o jeito que eles faziam. Você fala da Moby né? Dick lá? Tem a Moby Dick ali, né? Que... A caça da baleia sempre foi uma coisa muito violenta, assim, não é? Muito, né? Porra, muito foda aquilo e ali. continua existindo, infelizmente. Aquilo né? ali acontece ainda, não é daquela forma, né? Tem 3 Só que países modernizado no mundo que ainda agora, né? caçam baleias, né? A Noruega, a Islândia e o Japão. O Japão é o grande vilão da história, porque o Japão ainda caça baleia. Ele tem algumas restrições, por exemplo, atualmente ele só pode caçar baleia dentro do mar territorial japonês, o que significa que eles não poderiam sair do mar territorial japonês para caçar baleia em outros lugares, mas eu acho que eles fazem. É isso que eu ia falar. Até tempos atrás eles vinham caçar baleias na Antártica, foi quando começou a ter as ações dos órgãos ambientalistas, Greenpeace, Sea Shepherd, contra os baleiros japoneses, virou uma guerra, né? E eles ainda caçam. E o Japão, esse ano, em 2024, lançou o maior navio de baleeiro da história. O maior navio de caça de baleia já feito, foi lançado esse ano no Japão, com comemorações e tudo mais. E é um navio super moderno, um navio com uma capacidade de captura de baleia muito maior do que qualquer outro que já com sonar, existiu. tudo hoje Não, e tem um sistema de puxar a baleia para dentro do navio, que na verdade o navio é uma fábrica, ela já processa a carne da baleia ali mesmo, que é uma coisa impressionante, assim. Antigamente a limitação da caça era muito pela estrutura do navio para poder içar, por exemplo, o animal. Esse aí não, já tem uma rampa, é uma coisa meio em série, assim.
E eu publiquei essa história também, ela é revoltante. Revoltante. Por mais que você fala, não, mas é uma questão cultural do povo japonês comer carne de baleia. Eu já vi carne de baleia no Japão, tá? Não comi, mas eu vi vendendo. Ok, mas tem N coisas culturais na humanidade que a humanidade evoluiu e parou de executar. Exato. Né? Mas não rola hoje você fazer um sacrifício aí. Cometendo algo que não tem sentido, não faz propósito hoje em dia. Até porque você não cria baleia. Se você criasse... A população de baleias, felizmente, com a proibição da captura, a população de baleia vem aumentando, tá? Mas isso não quer dizer que você pode voltar a caçar. Né? E, na verdade, o que o Japão vem tentando fazer é aumentar a quantidade de espécies que ele pode capturar. Ele quer capturar outras espécies que atualmente são proibidas até lá e eles querem capturar. Nesse momento, por exemplo, o maior ativista contra a caça às baleias, Paul Watson, que é um fundador do Sea Shepherd, que foi um dos fundadores do Greenpeace no passado também, que hoje em dia não pertence a nenhuma das duas entidades, tem a sua entidade própria. Nesse momento ele está preso. Ele está preso na Groenlândia, porque... confrontou o navio lá. Porque anos atrás, numa ação que eles fizeram contra um barco baleiro japonês na Antártica, o governo do Japão alegou que eles atacaram os tripulantes do barco e feriram. É uma mentira. Mas, na ocasião, o Japão conseguiu um mandado de prisão contra o Paul Watson. E que, com o passar dos anos, eles julgaram que aquilo já tinha caducado, mas não tinha caducado. O Japão traçou uma estratégia, uma arapuca, na verdade, para que ele fosse preso, porque ele estava indo com o barco dele exatamente para a região do Japão por conta do lançamento desse novo navio. Eles iam fazer uma série de protestos lá e o Japão interceptou o barco deles antes de chegar no Japão. Eles fizeram uma parada na Groenlândia e quando ele parou lá, a polícia foi lá e com mandado de prisão e prendeu ele. Está preso e já fazem 3, 4 meses que ele está preso. E nesse momento não se sabe exatamente o que vai acontecer. O Japão pede a extradição dele para o Japão. Sim. E se ele for para o Japão, ele vai ficar numa penitenciária. Ele é um americano? Ele é um canadense, na verdade. Já é 70 e poucos anos, mas é uma pessoa muito ativa. Sempre foi muito ativo. E a pendência nesse momento é o que fazer com ele. Porque o Japão pede a extradição dele. Se ele for extraditado, ele vai preso e possivelmente vai passar o resto da vida preso, porque já tem uma idade e vai isso são leis diferentes, porque às vezes a galera que tá vendo tá imaginando assim, pô, mas 70 anos, por exemplo, aqui no Brasil, depois de 70 anos, você não pode ser condenado à prisão talvez mais. Talvez ele viesse a ter algum benefício da idade em outros lugares, no Japão não lá acredito. Não tem. Não acredito. E não rolaria, sei lá, esse era o momento importante, chega uma ONU, uma organização de todos os países, falar, pô, esse cara aqui não é bandido, esse cara aqui é um cara que você tem que respeitar. Existe um movimento quase que mundial a favor do Paul Watson aqui no Brasil. O Sea Shepherd faz manifestações até na Avenida Paulista, assim, para que haja uma pressão no governo da Groenlândia para que ele não seja extraditado. Ele não pode ser extraditado no Japão. Senão vai ser preso forever, né? Para sempre. Então, não se sabe o que vai acontecer com ele. Cada nova audiência, eles protelam para a audiência seguinte para decidir o que vai ser feito. E quando você ouve o Paul Watson falar sobre a caça das baleias, é uma coisa muito, muito forte, muito revoltante. Assim, por que se caça? Qual é o argumento que existe hoje em dia para você caçar baleia? Nenhum. É o mesmo do chifre do rinoceronte, né? Do ser humano. Baleia não é um peixe, é um mamífero. Né? É um mamífero. Tem sangue quente, enfim. Não tem necessidade alimentar, por exemplo. A gente não precisa de baleia para alimentar a população. Não. E o que o Japão alega? Cultural. Ele alega que é cultural, né? Faz parte da cultura deles, mas na verdade é um negócio, né?
Eles usavam os navios, eles pintavam os navios. O óleo, não é? Eram navios de pesquisa científica. Não, eram navios de caça de baleia. Escrito pesquisa científica. Tanto que eles abandonaram. Existe um tratado mundial para a interrupção da caça da baleia. Num primeiro momento eles aderiram, no segundo momento eles caíram fora. Eles falaram, não, a gente não reconhece isso. E é mais ou menos assim. Caramba, velho. Muito triste isso aí. Muito. Pô, acho que é isso, hein, Robertinho? Pô, agradeço o Jorge. Mas deixa eu deixar bem sucesso. claro que eu não sou biólogo. Eu não sou ativista, tá? Eu sou só um jornalista. Meu negócio é contar histórias que acontecem no mar. Esse é um assunto que me toca particularmente, porque eu gosto muito de animal e eu acho um absurdo você ter animal selvagem fora do ambiente que não seja dele. Mas foi importante você falar isso aí, eu acho que... a conscientização é sempre importante ter uma mensagem positiva que você acredita. Eu acredito pessoas muito que fazem nisso. isso. Eu acredito muito nisso. Eu acho que você representou até vários ativistas aí, falou melhor aí. Eles têm muito mais argumentos do que eu para explicar as coisas, o porquê do absurdo. Eu sei disso, mas é muito importante porque eles vivem essa causa, eles são, às vezes, senso comum dessa situação, mas você não, você é um cara normal, e às vezes a galera vai ter mais entendimento, vai ter um olhar mais aceitável por você. Se duas pessoas mudarem de opinião, como, por exemplo, comprar o ingresso do SeaWorld, eu já vou ficar satisfeito. Isso aí, não compra. Não compra ingresso. Eu fiquei chateado de ter comprado, assim. Mas você não fez Apesar por mal. que... Você não fez por mal, quem vai lá não faz por mal. Só não tem o conhecimento da história inteira, né? Mas assim, ainda... É lindo aquele animal, é lindo. Não, o animal em si é lindo. É lindo.